Ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou: olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente do seu ouvido. E isso aconteceu, eu abri o olho assustado, eu não tava entendendo o que era aquilo. Eu senti uma paz naquilo que eu tinha ouvido, mas eu não entendia o que tava acontecendo. E todo mundo continuava ali de olho fechado, e só essa mulher que tinha ido levar a palavra pra gente, ela me olhava como se estivesse entendendo o que tava acontecendo. Eu lembro que eu fechei o olho de novo e na minha cabeça falei: olha, eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu, deve ser coisa da minha cabeça. Mas é aquilo, quando acontece algo que você tem certeza que é Deus, você não quer acreditar, sabe? Antes de começar a palavra, ela veio até mim, pegou na minha mão e falou: olha, eu fui em várias células, culto nos lares, durante esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. Ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou: olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente do seu ouvido. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim, Uau. e ao mesmo tempo uma grande confusão na minha cabeça. Porque eu tava no auge ali de tudo da minha carreira, e o que eu precisava entender, o que eu queria entender? O que Deus tá querendo comigo? Eu não entendia isso, eu fui conversar com o Sam e ele me explicou: cara, todo mundo tem um propósito, e se Deus tá falando com você, chegou o momento, né, de você cumprir isso. E eu me perguntava o que eu iria fazer, qual era o sentido de tudo isso, eu no funk, por que Deus tá me chamando? Eu não entendia isso até que começou esse meu processo de discipulado. Eu comecei com essa busca, essa fome de entender, peraí, se Deus realmente tá me chamando pra algo, o que é pra eu fazer? Qual o sentido, né? E aí começou esse processo de discipulado. Foi o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. De tempo de mesa com o pastor, ele explicando: isso que vocês fazem não agrada a Deus, é errado. Então nós nos casamos, começamos a abrir mão daquelas coisas, drogas. Eu comecei a entender realmente. E, claro, eu não sei se Deus tem pressa pra isso, mas era como se eu tivesse vontade de seguir essas coisas, sabe? Sim, Eu ia sim. ouvindo e aquilo era muito claro pra mim. Nossa, realmente, isso que eu tô fazendo não tem sentido algum. E eu comecei a abrir mão de todas essas coisas. A gente passou durante esse tempo sendo discipulado, até que chegou num momento onde Deus foi muito claro com a gente aprendeu a jejuar, a gente tava criando essa intimidade com Deus. E durante o show eu comecei a sentir alguns incômodos. Era como se eu não fizesse mais parte do ambiente. Então tudo aquilo que eu adorava, aquele momento de show, as pessoas me olhando, me aplaudindo, cantando junto, tá? era como se, não diria não era uma visão aberta, mas era como se eu pudesse sentir aquelas pessoas, sabe? Tipo, pessoa menor de idade se drogando. Tipo, eu começava a entender que isso não tá certo. O que eu tô usando o que eu sei fazer pra isso? Não tem sentido. E eu começava a diminuir o tempo do show, sabe? Tipo assim, o show que era 1 hora, ia virando 40, então eu não me sentia bem. Crise de ansiedade, eu não tava entendendo toda essa mudança na minha vida. Até que chegou um momento onde Deus começou a ser muito claro nas nossas orações que era pra eu abrir mão desse trabalho.